Presentes. Solicito do senhor secretário que verifique a presença. Áudio de Souza, Cristina Maria Caliorantes. Presente. Djalma Antônio Sampaio, presente. Edson Pecini. Presente. Domecino José Rossato Plenai. Presente. José Geraldo Fábio. Presente. José Rodrigo Santos. Presente. Richard Porto de Rosa. Presente. Valdecir Letrac. Presente. Roder Donizete Farra. Presente. Havendo número legal, declara aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Declaro aberto os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Vereadora Cristina. Favorável. Vereador José Romildo. Sim, senhor presidente. Vereador Walter. Favorável. Vereador José Geraldo. Favorável. Vereador Edson Pecini. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Vereador Djalma. Favorável. Vereador Valdecir. Favorável. Eu também sou favorável. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do senhor prefeito. Ofício número 3009/2011, Ibitinga, 21 de dezembro de 2011. Senhor Presidente, me prometeis encaminhar a Vossa Excelência parecer emanado pelo senhor secretário de Planejamento e Coordenação em resposta ao requerimento número 2328/2011. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e estima a Vossa Excelência, bem como aos demais nobres e distincionalmente acima, Paulo Guilherme de Ibitinga, Departamento de Protocolo e aqui, à disposição do vereador. Processo 201/2011, data 23 de 11 de 2011, interessado prefeito de Ibitinga. Assunto: projeto de lei complementar que dispõe sobre a concessão de alvará de licença de funcionamento preliminar, alvará de funcionamento e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Ciência Turística de Ibitinga, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Divisão de Rendas Mobiliárias, a emitir licença de funcionamento preliminar a título de autorização, condicionada ao funcionamento e à instalação de atividade econômica para posterior regularização definitiva. Parágrafo único. A licença de funcionamento preliminar terá validade de 12 meses, contados a partir de sua expedição, podendo ser prorrogada por igual período. Artigo 2º. Fica a expedição da licença de funcionamento preliminar, serão exigidos os seguintes documentos. Parágrafo 1º. No caso de pessoa jurídica: 1. Requerimento. 2. Cópia do contrato social e alteração ou equivalente devidamente registrado. 3. Comprovante de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 4. Comprovante da inscrição estadual. 5. Cópia do CPF e RG dos sócios ou responsável. 6. Cópia dos dados cadastrais do imóvel constante do carnê do IPTU. 7. Cópia do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 8. Comprovante de recolhimento das taxas de localização para funcionamento e de protocolo. 9. Cópia do projeto aprovado e a BITS. Parágrafo 2º. No caso de pessoa física: 1. Requerimento. 2. Cópia do CPF e RG. 3. Cópia dos dados cadastrais do imóvel constante do carnê do IPTU. 4. Cópia do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 5. Cópia do certificado de registro dos órgãos de classe no caso de inscrição de autônomo. 6. Comprovante de recolhimento das taxas de localização para funcionamento e de protocolo. 7. Cópia do projeto aprovado e a BITS. Artigo 3º. Os interessados na obtenção do alvará de funcionamento e que não atendam os requisitos da Lei Complementar 009/2009 poderão obter a licença de funcionamento preliminar, que terá validade de 12 meses, prorrogável por igual período. Artigo 4º. O detentor da licença de funcionamento preliminar deverá firmar termo de compromisso, se obrigando a apresentar os documentos faltantes dentro do prazo de validade de licença de funcionamento preliminar, sob pena de interdição do estabelecimento. Artigo 5º. A licença de funcionamento preliminar não se aplica: 1.
locais de reunião de pessoas cujo cálculo de lotação na forma do Código de Obras e Edificações ultrapasse 100 pessoas. 2. Sirvam como depósitos e manipulem produtos perigosos, inflamáveis, explosivos ou tóxicos. 3. As empresas que exerçam atividades poluentes. Artigo 6º. A concessão da licença de funcionamento preliminar considerará a compatibilidade da atividade com a legislação urbanística, ambiental, sanitária e tributária. Artigo 7º. Para obtenção do alvará de funcionamento, o interessado deverá apresentar ao órgão competente os documentos que comprovem a regularização do imóvel, conforme termo de compromisso assumido por ocasião da emissão de licença de funcionamento preliminar, no prazo de 30 dias antes do vencimento desta. Artigo 8º. A licença de funcionamento preliminar poderá ser cassada se 1. No estabelecimento for exercido atividades diversas daquela cadastrada. 2. Por infringir quaisquer disposições referidas aos controles de poluição, se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puserem em risco de qualquer forma a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da coletividade. 3. Ocorrer reincidência de infrações à legislação urbanística, ambiental, sanitária ou tributária. Artigo 9º. O município poderá restringir a licença de funcionamento preliminar a qualquer momento, visando resguardar o interesse público. Artigo 10. A concessão da licença de funcionamento preliminar não implica a dispensa do recolhimento dos tributos municipais incidentes. Artigo 11. A presente lei complementar não exime o contribuinte, ora beneficiado, de promover a regularização perante os demais órgãos competentes. Artigo 12. Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao município e ou a terceiros, os que dolosamente prestarem informações falsas ou sem observância da legislação federal, estadual ou municipal pertinente, sobretudo as que definem os crimes contra a ordem tributária. Artigo 13. Poderão ser dispensados da apresentação de projeto de reforma e adequação para atendimento da acessibilidade os casos que não impliquem em grandes alterações do imóvel, a critério do secretário de Obras Públicas. Artigo 14. Para obtenção do alvará de funcionamento, observados os parâmetros de incomunidade estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, ficam dispensados do cumprimento do disposto dos incisos 8º e 9º do parágrafo 1º e incisos 6º e 7º do parágrafo 2º do artigo 2º desta lei complementar os seguintes casos. 1. Exercício da profissão pelos moradores em suas residências, em qualquer zona de uso, desde que com o emprego de no máximo um auxiliar ou funcionário. 2. Exercício de atividades não residenciais desempenhadas por microempreendedores individual, nos termos da legislação federal e municipal específicas. Artigo 15. Ficam também dispensados da obtenção de alvará de funcionamento os eventos públicos e temporários realizados em edificações já licenciadas com alvará de funcionamento em vigor, desde que 1. O público utilize exclusivamente as áreas destinadas à concentração de pessoas já licenciadas. 2. Haja controle da lotação máxima permitida para o local, indicada na licença concedida. 3. Não tenham ocorrido alterações de ordem física no local em relação ao regulamento licenciado. 4. Não tenham sido implantados equipamentos transitórios ou edificações ainda não licenciados. Artigo 16. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Ibitinga, 22 de dezembro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Justificativa, senhor presidente. Vimos pelo presente apresentar-lhe na ocasião o projeto de lei complementar número 018/2011, que dispõe sobre a emissão pelos departamentos nele descritos de alvarás de funcionamento preliminares a outras providências.
Como é sabido, diversas controvérsias vêm ocorrendo desde a sanção da Lei Complementar número 009/2009, que passou a exigir das empresas bastantes regras, de fato que estende por muito mais tempo o processo para a conclusão de suas inspeções junto à Prefeitura. Porém, a fase de adaptação para com essa legislação já está sobrepujada. Nesse sentido, e com a aprovação de lei similar aplicada na cidade de São Paulo, essa Prefeitura busca se adequar à modernização para oferecer maior comunidade às nossas empresas, maior geração de empregos e maior arrecadação são esperados. Com o advento da lei de acessibilidade, os contribuintes e proprietários de imóveis estão encontrando grandes dificuldades na obtenção do alvará de funcionamento. Com a aprovação do projeto de lei número 104/2011, os mesmos terão prazos enormes fixados para a obtenção da licença de funcionamento preliminar e, após a regularização, a adaptação dos imóveis, a obtenção do alvará de funcionamento. Diante do exposto, e visto ser de suma importância para o desenvolvimento de nossa rica e querida essência turística, rogamos que o presente pleito seja aprovado em regime de urgência especial. Desde já, no aguardo de aprovação do projeto, apresento-lhes nossos mais sinceros votos de estima e consideração e um Feliz Natal. Atenciosamente assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Processo 2/2011, data 31 de 2011, interessado prefeito de Ibitinga. Assunto: projeto de lei complementar, alterando a lei complementar 008/09, de 21 de agosto de 2009, que institui o Código de Obras e da outras providências. Artigo 1º, artigo 329 da lei complementar número 008, de 21 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 329. Conforme o inciso 4º do artigo 11 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, as edificações deverão ter pelo menos um sanitário acessível, distribuindo-se em seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, respeitando-se tudo o que couber no disposto no Decreto 12.342/78, de 27 de setembro de 1978, e suas alterações, e na lei complementar número 008, de 21 de agosto de 2009, e suas alterações. Artigo 2º, essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Ibitinga, 2 de dezembro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Justificativa. Senhor Presidente, com o advento da lei de acessibilidade, os contribuintes e proprietários de imóveis estão encontrando grande dificuldade na adaptação dos mesmos. Com a aprovação do presente projeto de lei, a lei municipal estará adequada às exigências da lei federal. A parte transcrevemos no artigo 11 da mesma os destaques e grifos não nossos. Presidência da República, Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com habilidade reduzida e da outra providência. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executados de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. 4. Os edifícios deverão dispor pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Diante de tudo exposto, é mais do que demonstra a importância da presente propositura, rogamos pela sua aprovação de regime de urgência especial. Sendo que nos apresenta, renovamos protestos de estima e consideração, desejando desejar os nossos votos de Feliz Natal. Atenciosamente,
Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Nossa, que legal. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos dos senhores vereadores. Ibitinga, 20 de dezembro de 2011. Sentiu, senhor presidente, foi protocolizado nesta Casa Legislativa o projeto de lei ordinária número 152/2011, de minha autoria, que altera a lei municipal número 3074, que institui a Semana Municipal de Trânsito quanto à data de realização. Requeiro desse idoso plenário a retirada de tramitação do referido projeto, uma vez que o mesmo necessita de readequações, o qual será posteriormente representado. Respeitosamente assina José Geraldo Fábio, vereador PT. Processo 203/2011, data 26 de 2011, interessados vereadores. Assunto: projeto de lei que dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Ibitinga para a legislatura de 2013 a 2016 e da outras providências. Artigo 1º. Subsídio mensal do prefeito da licença turística de Ibitinga para a legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 2013 será de R$ 17.800. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito da licença turística de Ibitinga para a legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 2013 será o valor de R$ 8.950. Artigo 3º. Os subsídios mensais dos secretários municipais da licença turística de Ibitinga para a legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 2013 será no valor de R$ 7.600. Artigo 4º. O prefeito, vice-prefeito e secretários municipais licenciados somente farão jus à remuneração integral com a observância do estabelecido no artigo 53 da Lei Orgânica do Município. Artigo 5º. As leis orçamentárias do município consignarão dotações orçamentárias próprias ou suplementares, se necessário, para cobrir as despesas decorrentes dessa lei. Artigo 6º. Essa lei dará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões administrador de 26 de dezembro de 2011, assina ficha de Portalá de Rosa, vice-presidente, Gumercino Zé Rossato Bernardi, presidente, Djalma Antônio Sampaio, primeiro secretário. Apoio de mais 4 Aura Rodrigues de Souza, Edson Tecini, José Geraldo Fábio, José Milton dos Santos. Processo 204/2011, data 26 de 12 de 2011, interessado vereadores. Projeto de resolução versando sobre a fixação dos subsídios mensais dos vereadores da Câmara Municipal de Ibitinga para a legislatura de 2013 a 2016. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Licença Turística de Ibitinga para a legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 2013 será de R$ 6.709,60. Artigo 2º. O subsídio do presidente da Câmara Municipal para a legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 2013 será no valor de R$ 7.909,60, sendo que os demais membros da mesa receberão os subsídios previstos no artigo 1º dessa resolução. Artigo 3º. O subsídio fixado no artigo 1º será dividido proporcionalmente pelo número de sessões ordinárias e extraordinárias realizadas mensalmente, às quais efetivamente compareceu e participou. Parágrafo único. O desconto de que se trata esse artigo não incidirá no pagamento dos vereadores presentes às sessões que não se realizarem por falta de quórum, ausência de matéria a ser votada ou outra deliberação a ser tomada nesses termos. Artigo 4º. Para fim de subsídio integral, considerar-se-á como em efetivo exercício o vereador licenciado nos termos do artigo 26, incisos 1 e 2 da Lei Orgânica do Município. Artigo 5º. As despesas decorrentes da instituição da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias
ou suplementares, se necessário. Artigo 6º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões de Anísio Júnior, 26 de dezembro de 2011, assina Richard Porto de Rosa, vice-presidente, Domicílio José Rossato Bernardo, presidente, e João Antônio Sampaio, primeiro secretário. Apoio, assina Aura Rodrigues de Souza, Edson Pecílio, José Geraldo Fábio e José Rominho dos Santos. Justificativa do projeto de resolução. Assunto versando sobre a fixação dos subsídios mensais dos vereadores da Câmara Municipal de Assistência Turística de Ibitinga para a legislatura de 2013 a 2016. Tendo em vista o que se determina no artigo 29, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, a mesa diretora da Casa, reunida, analisou o assunto e concluiu pela apresentação do projeto de resolução, fixando os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2013 a 2016, nos termos apresentados no referido para o egrégio plenário dessa colena Casa de Leis, aprecia o referido para posterior votação. Fica assim registrado e justificado do presente projeto de resolução. Ibitinga, 26 de dezembro de 2011, assina Richard Porto de Rosa, vice-presidente, Domicílio José Rossato Bernardo, presidente, e João Antônio Sampaio, primeiro secretário. Apoio, Aura Rodrigues de Souza, Edson Pecini, José Geraldo Fábio e José Rominho dos Santos. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Citino Calori, ocorrido no dia 25 de dezembro do corrente ano. Assunto externo, pesar pelo falecimento do senhor Citino Calori, mandando condolência à família. Destinatário, família Calori. Sentimos, senhor presidente e vereadores da Câmara Municipal de Ibitinga. Edson Pecini, vereador, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeita formalidades regimentais que sejam inseridas na aba desta sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Citino Calori, que ocorreu no último dia 25 de dezembro do corrente ano, aos 80 anos de idade, deixando todos os amigos e familiares com grande pesar pela sua partida. Deixa os filhos Zelda, Maria e José, além de genros, noras, netos e bisnetos, a quem deixamos nossas sentidas condolências e peço a Deus que lhes dê consolo e muita força para enfrentar esse momento difícil. Tendo exposto, requeremos ainda que cópia da presença seja encaminhada ao conhecimento da família, expressando esse pesar dos oficiais legislativos. Saudações de Anísio Júnior, 26 de dezembro de 2011, assina Edson Pecini, vereador PMDB, Aura Rodrigues de Souza, vereador PDT, e João Antônio Sampaio, vereador PSDB, primeiro secretário da mesa diretora. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Gilberto Galvão Ferreira, ocorrido no dia 24 de dezembro do corrente ano. Assunto externo de pesar pelo falecimento do senhor Gilberto Galvão Ferreira, destinatário da família Ferreira, sentimos, senhor presidente, nobres pais. Foi com profunda tristeza que nesse dia 24 de dezembro do corrente ano tive em falsa notícia de falecimento do senhor Gilberto Galvão Ferreira aos 57 anos de idade. O senhor Gilberto deixou viúva a senhora Luzia Gonçalves Ferreira, com quem mantivera laços matrimoniais por extensivos anos de suas vidas, deixando também com profundo pesar os filhos Rodrigo e Tatiane, os quais sofrem pela dura perda dessa pessoa mais do que fundamental em suas vidas. Muito se poderia dizer do senhor Gilberto Galvão Ferreira, mas as palavras não são suficientes para expressar de forma completa o valor deste homem, o qual, incontestavelmente, merece expressivos reconhecimentos. Diante o exposto, com profundo pesar e sentimento de tristeza, esta vereadora vem em nome do Poder Legislativo prestar seus olhos de pesar à família do nosso saudoso Gilberto Galvão Ferreira, companheiro e amigo, que certamente nos céus continuará a torcer pelo sucesso de todos os seus familiares e amigos, e que Deus possa conduzir sua alma às glórias dos céus. Em sendo aprovado, solicito que cópia da mesma seja enviada à família Ferreira, constando minha solidariedade humana por esta estimável perda.
Saudações de administrador, 26 de dezembro de 2011, assina Cristina Maria Carioca, vereadora PSDB. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ângelo Claro, ocorrido no dia 25 de dezembro do corrente ano. Assunto: externo pesar pelo falecimento do senhor Ângelo Claro, manifestando condolência à família. Destinatário família Tralli. Excelentíssimo senhor presidente de igreja, senhores vereadores da Câmara Municipal de Ibitinga, Edson Piscine, vereador de uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que sejam inseridos na ata desta sessão, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ângelo Tralli, decorrido no último dia 25 de dezembro, aos 79 anos de idade, deixando não apenas sua família, mas todos nós, amigos, que sentimos muito pela sua partida. O senhor Ângelo Tralli já se encontra nas glórias do céu, sob a proteção de Deus e dos anjos enviados pelo Senhor. Vendo exposto, requer ainda que cópia da presente moção seja encaminhada ao conhecimento dos familiares, expressando desprezares oficiais desse legislativo. Saudações de administrador, 26 de dezembro de 2011, assina Edson Piscine, vereador PSDB. Moção de congratulação de louvor, assunto: ensejo de congratulação de louvor ao padre Dorival Antônio de Moraes pela belíssima missa de encerramento do processo diocesano do Servo de Deus, Nelson Santana, o Nelson. Destinatário padre Dorival Antônio de Moraes. Sentimos, senhor presidente. Neste último dia 20 de dezembro, tivemos na Igreja Nativa do Senhor Ângelo de Ibitinga o encerramento do processo diocesano do Servo de Deus, Nelson Santana, Nelson. Durante a missa aconteceu a celebração de encerramento e relacração do processo diocesano do Servo de Deus, Nelson Santana, na presença ilustre do bispo diocesano Dom Paulo Sérgio Machado, e contou com a participação de 25 padres da diocese de dezenas de visitantes de toda a região, entre eles muitas autoridades locais e regionais, superlotando o interior da igreja e suas adjacências, onde as pessoas que estavam ao lado de fora puderam acompanhar a esse momento tão solene e importante para todos nós, por um telão que foi instalado para essa solenidade. Durante a cerimônia houve muita comoção por parte dos fiéis e também dos familiares do menino Nelson, que estavam presentes no local e demonstraram muita alegria e emoção por eleger um servo de Deus e candidato à santificação. Este é um momento rico e grandioso, não só na vida do padre Dorival, mas também na vida de cada um de nós. Sabemos que a sua luta foi grande e que de agora em diante Ibitinga nunca mais será a mesma, pois nossa terra estará ainda mais abençoada com a presença do servo de Deus Nelson, e que todos nós ibitinguenses rogamos pela sua intercessão em prol de nossa cidade. Assim externo os meus sinceros cumprimentos à pessoa do estimado padre Dorival Antônio de Moraes, e sensível a todos os membros da comissão que participaram desse glorioso processo, e todos para a nossa cidade, o filho da terra que um dia se foi e não teve condições de voltar para ela, mas que agora volta de forma tão sublime e reverente. Ao fim, requer a presidência dessa casa sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente homenagem. Saudações do administrador, 26 de dezembro de 2011, assina Cristina Maria Carioca, vereadora PSDB. Quero informações sobre a possibilidade de designação de mais um médico pediatra, um clínico geral e um ginecologista para as unidades do plano de atendimento da Vila Maria e área central da cidade. Digo ao senhor prefeito municipal de Ibitinga, Marco Antônio da Fonseca, que se prontifique a informar esse livro e isso me escreve sobre a possibilidade de designar mais um profissional da área da saúde nas especialidades de pediatria, clínico geral e ginecologista para atuarem nas unidades do plano de atendimento da Vila Maria e central nesse município. Expectativa, importa o registro de que a presente informação vem de encontro com as reais necessidades detectadas do populoso bairro e também de todo o município de Ibitinga, onde são imensas as demandas pelos serviços médicos das especialidades mencionadas. Assim modo, espero que a administração municipal seja sensível ao problema
e designe um especialista em cada área para atender nossos cidadãos, haja vista que a falta dos alunos profissionais na unidade traz imensos prejuízos à comunidade que reclamam da situação. Saudações de Ministro meu, Princesa de Milhões, assina a Auro de Souza, vereador PDT. Requerimento refere-se ao número de policiais militares efetivos internos e externos que atuam em nosso município e também ao número de ocorrências registradas nos últimos 3 meses. Queremos ouvir e aprovado pelo Plenário Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao comandante da Polícia Militar de Ibitinga, Richard Braga de Oliveira Tom, o seguinte requerimento de informações. 1. Quantos são os policiais militares efetivos que atuam em nosso município? Informar cargos e lotações. 2. Quantas ocorrências foram registradas em nosso município nos últimos 3 meses? Justificativa. Tentar buscar soluções e melhorias para a segurança do nosso município. Saudações do ministro meu, Vicente Heleno Minas, assim na hora de Souza, vereador PDT. Indicação, assunto antigo ao senhor prefeito municipal que tome as providências cabíveis visando a capina e a limpeza geral da Vila Maria e Itaquaral, principalmente no leito carroçado dos meses. Senatário, senhor prefeito municipal, assumiu o senhor presidente. O vereador subscrevente requer que a indicação acima seja oficiada ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Marco Antônio da Fonseca, para que o mesmo procure solucionar o problema citado. Justificativa, cumpre-me o registro de que citados bairros carecem de receber os serviços horas solicitados, na medida em que se encontram em condições nada satisfatórias, comprometendo-se a utilização pública. Portanto, diante de tal situação, recorro aos diligentes préstimos da municipalidade. Saudações do ministro meu, Vicente de Milhões, assina a ordem de Souza, vereador Pedro. Assunto indica ao senhor prefeito municipal que requer no serviço competente o equipamento asfalto da Avenida Wilson Pinheiro. Senhor presidente, o vereador que essa me escreve requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Marco Antônio da Fonseca, a indicação acima mencionada. Justificativa, ressalto que a presente solicitação é feita em nome dos moradores daquela região, os quais sofrem diversos aborrecimentos em razão do péssimo estado que se encontra a mercadoria. Assim, pede-se que a administração municipal procure dotar a via pertencente àquele bairro de melhores condições, eliminando os problemas nele existentes, de modo a possibilitar sua utilização sem maiores dificuldades, tendo em vista que a mesma se torna ainda mais importante quando dá acesso ao bairro de Vila Maria e também à fábrica de bordados Palmeira. Saudações da diretoria, Vicente Heleno Minas, assina Maria Calil Arantes, vereadora do PSDB. Indicação. Assunto indica ao senhor prefeito municipal que requer do senhor setor competente com a máxima urgência possível a instalação de proteção transversal nas laterais da ponte que liga o trevo da Vila dos Bancários ao trevo da Vila Maria. Senhor senhor presidente, a vereadora que essa subscreve requer que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Marco Antônio da Fonseca, a indicação a ser mencionada. Justificativa, a ponte mencionada foi construída recentemente, porém não há no local nenhuma proteção, pois no canteiro central não há continuidade deste determinado abruptamente nos 2 sentidos, numa queda de aproximadamente 5 metros, o que pode ocasionar gravíssimos acidentes, principalmente as crianças que se utilizam daquele espaço para brincadeiras. Tradução da leitura do Vicente Heleno Minas, assina a Maria Calil Arantes, vereadora PSDB. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal que requer no setor competente o recapeamento asfalto de todas as ruas do Jardim Almira. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Marco Antônio da Fonseca, a indicação a ser mencionada. Justificativa, as péssimas condições do leito carroçado do recreio do bairro, prejudicando o trânsito de veículos e de pedestres, acarretando sério transtorno aos moradores e transeuntes. Portanto, diante de tal situação, recorro aos dirigentes serviços da municipalidade. Saudações do interior, 26 de dezembro de 2011, assim que Maria Calil Arantes, vereador do PSDB. Indicação, assunto indica ao senhor prefeito municipal que requer no setor competente
A instalação de proteção das laterais da ponte que liga o pavilhão da exposição de Cine de Liberadentes ao Cristo Redentor. Senhor Presidente, o vereador que essa subscreve tem que ser oficial do sentido do senhor prefeito municipal, senhor Marco Antônio da Fonseca, a indicação acima mencionada. Justificativa, informa que a referida ponte encontra-se desprovida de proteção, ficando comprometida e perigosa a passagem de muitas pessoas pela mesma, inclusive crianças. Assim, diante de tal situação e da importância que tal ponte tem para nossos munícipes, é que solicito tal benfeitoria. Saudações do Ministro do Ministério das Uniões, assim que o senhor vereador, vereador do PSDB. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Francisco de Ibitinga, Valdecir Traque, relator designado pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, vai apresentar a relatória final representação de número 921/2011, autorizada nessa Casa de Leis pelo ministro cidadão André Ordinária Aranás, nos termos que lhe confere o regimento interno dessa Casa de Leis, artigo 132 do regimento interno. Trata-se de representação correlacionada à promoção e realização do evento Ibitinga Rodeio Festival, contra a atitude de agentes políticos do senhor prefeito municipal e secretário municipal do planejamento. Informa o representante que foi procurado por Marcelo José Brando, que lhe prometeu a partir de R$15.000 para promover a realização do rodeio, considerando que sua especialidade era referente apenas à promoção de shows. Discorre o representante André Aranás que o cidadão de alcunha Beto Vida teria lhe afirmado que o senhor Marcelo teria recebido nas mãos do secretário R$25.000. Discorre ainda que outra pessoa de nome Sandra Muniz afirmou para o senhor Tony Morgado que recebeu a quantia de R$5.000 de comissão. Narra ainda o representante que o senhor Marcelo se evadiu da cidade deixando dezenas de cheques sem a devida provisão de fundos, alguns furtados ou roubados, causando inúmeros prejuízos, além de não realização de muitos shows, e deixou o fechamento sobre sua responsabilidade. E do senhor Tony Morgado, que entende não ter sido provas as atitudes do senhor prefeito e do secretário municipal de planejamento. A comissão realizou reuniões para análise da representação, onde se ouviu pela segunda vez as gravações telefônicas sobre o evento, o rodeio e outros DVDs, juntados posteriormente, que foram vídeos e visualizados que acompanham a presença. As gravações, há diálogo entre o senhor Tony Morgado, locutor do rodeio, com o proprietário do restaurante, o senhor Nival. Na conversa, o proprietário do restaurante disse ter recebido o senhor Marcelo Brandi um cheque inválido, isto é, sem fundos, e que, ao procurar o senhor Marcelo Brandi no hotel para receber, o senhor Marcelo disse não ter dinheiro para pagar, afirmando que só tinha cheques. Apesar também que um desses cheques, no valor de R$10.000, era do senhor prefeito. Em outro momento, na gravação, há uma conversa entre Sandra e Tony Morgado. Sandra declara ter recebido a comissão de R$5.000, não identificando quem recebeu a comissão. Existe também uma conversa entre Flávia e Beto. Beto declara por mais de uma vez que Sérgio fez um pagamento em dinheiro na garagem de sua residência ao Marcelo Brandi. Beto relata que a prefeitura estava assim apoiando Marcelo Brandi. Beto ainda afirma que o senhor Marcelo iria pagá-lo com a arrecadação do show daquele time, ou com o dinheiro de R$15.000 ou R$20.000 da prefeitura. Em outro momento da gravação, Beto diz que recebeu o cheque do bar Última e cita ainda que o André e o Marquinho foram ao banco com ele. Beto diz que no dia do show o Marquinho ficou ali o dia todo, viu o pessoal arrumar o palco, o camarote e tudo na montagem, com chuva e tudo. E esteve também à noite do show daquele dia. Outra reunião, os membros ouviram as demais gravações anexadas. Conversa entre Flávia e William, funcionário público e eletricista da prefeitura. Nessa gravação, o William relata que Marcelo Brandi disse a ele que estava fazendo a festa do rodeio porque a prefeitura o estava ajudando e que tinha prometido que Marcelo iria também trabalhar na Feira do Bordado.
Marcelo Brando combinou de pagar R$ 1.500 pelo serviço de William, e este pagou todo o serviço dele que estava fazendo para trabalhar na festa do rodeio, e que trabalhou 4 dias na festa. Flávio pergunta ao William o valor que Marcelo pegou da prefeitura. Ele respondeu que a prefeitura ficou de dar R$ 15.000 a Marcelo Brando. Em parte da conversa, William confirma que Marcelo disse que a prefeitura teria participação na festa do rodeio, que isso era verdade e que ele não estava mentindo. Em outra gravação, Kelly, no final de seu show, agradece ao prefeito e diz: "O Marquinho tão querido, estive com ele em outras ocasiões. Ele sempre foi tão fofo comigo. Um beijo, querido, te adoro." Tony Morgado, na abertura do show da Kelly, agradece o apoio da Prefeitura Municipal de Ibitinga. Diante de tais fatos, pude concluir: não existe endereço dos representados Marcelo José Brandes, Sandra Muniz e do P. Alcunha Beto Vida. Foram solicitadas informações ao senhor prefeito por esse relator, cópia anexa. Em resposta às informações solicitadas, cópia anexa, o senhor prefeito municipal afirmou que o evento recebeu o alvará da prefeitura, que não houve nenhuma prestação de serviço da secretaria, autarquia ou fundação, que antes da expedição de alvará, os organizadores depositaram na conta do Fundo Social de Solidariedade em proveito de R$ 4.500. Relata André Martinelli Aranás que, sem sombras de dúvida, ocorreu um eventual crime de estelionato praticado por Marcelo José Brando, supondo-se que foi posto em circulação cheque de origem ilícita, incorrendo em suposto crime de estelionato. Este relator, examinando as provas, bem como as respostas encaminhadas pelo senhor prefeito, chegou à conclusão que não existem provas suficientes que autorizem pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito. Cheguei à conclusão também que o representante André Martinelli Aranás relata um eventual crime de estelionato, e como nenhuma autoridade pode se omitir diante de uma notícia de crime, esse relator entende que há necessidade de envio da presente representação ao Ministério Público para as devidas providências. Diante de todo o exposto, nós temos o artigo 284, que nos remete ao artigo 132 do Regimento Interno, e concluindo os trabalhos dessa comissão, requer a leitura em plenário do presente relatório final, em sessão ordinária e após requerer a presidência dessa Casa de Leis, remessa de cópia de todo o expediente ao Ministério Público do Estado de São Paulo, comarca de Ibitinga, para adoção das providências que entender necessárias. Esse é o relatório que vai devidamente assinado por esse relator e aprovado pelos membros dessa Comissão da Constituição, Justiça e Redação. Ibitinga, sala de reuniões da Câmara Municipal da Instância Turística de Ibitinga, 21 de dezembro de 2011, assina Valdeci de Traque, relator, voto em conformidade com o relator, assina Cristina Maria Calil Arantes e voto em José Fá. Sentimos, senhor presidente da Câmara Municipal da Instância Turística de Ibitinga. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio da relatora, nós temos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir parecer ao projeto de lei 837/2011, recebido nessa Casa de Leis em 1/11/2011, registrado sob o número 171/2011, de autoria do prefeito municipal da Instância Turística de Ibitinga. Analisando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 4º, inciso 1, da Lei Orgânica do Município, sendo a iniciativa de competência privativa do prefeito. Assim, exato parecer favorável à sua tramitação. Ibitinga, 21 de dezembro de 2011, assina Maria Calil Arantes, relatora, e mais membro de acordo com a origem de Traque, vice-presidente, e voto de Donizete Parra, secretário. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal da Instância de Ibitinga, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio da relatora, nós temos o artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir parecer ao projeto de lei 98/2011, recebido nesta Casa de Leis em 5/12/2011 e registrado sob o número
193/2011, de autoria do Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, analisando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cessão de uso não oneroso com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, constando do artigo 29, inciso 5º da Lei Orgânica do Município, sendo a iniciativa de competência privativa do Prefeito. Assim, exato para ser favorável à sua tramitação, Ibitinga, 21 de dezembro de 2011, assina Cristina Maria Carvalho, relatora, demais membros de acordo com a Alexandre de Traque, vice-presidente, voto no Zé Parra, secretário. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir para parecer ao projeto de lei 103/2011, recebido em 1 de 7 de 2011, de autoria do nobre vereador Auro de Souza, nos regimentos, nos seguintes termos: analisando o projeto de lei que denomina a área institucional situada no Jardim Verona, objeto da matrícula do cartório de registro de imóveis local número 20.848, de Centro Poliesportivo José Maria do Amaral, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 29, inciso 16, da Lei Orgânica do Município, sendo a homenagem justa e relevante. Assim, emite parecer favorável à sua tramitação. Em 14 de dezembro de 2011, assina a voto do José Parra, relator. De acordo com Cristina Maria Carvalho, presidente, ou Alexandre de Traque, vice-presidente. Parecer da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação. E em 15 de dezembro de 2011, após a análise do projeto de lei protocolado nesta Casa de Lei sob o número 103/2011, recebida em 1 de 7 de 2011, da autoria do vereador Auro de Souza, que denomina a área institucional com 2.000 metros quadrados, situado no Jardim Verona, bairro do município da Estância Turística de Ibitinga, objeto da matrícula 36.120, no número 2 de registro geral, no cartório de registro de imóveis da comarca de Ibitinga, na divisa entre as ruas Rosa de Barros Reis e Talfio José Calil, de Centro Poliesportivo José Maria do Amaral. Essa comissão concluiu que nada óbvio está em relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu exercer parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assina o professor José Geraldo Fábio, relator e vice-presidente. Os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assina Auro de Souza, presidente, José Rui Souza, secretário. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, constando do artigo 77 do Regimento Interno, por meio da relatora, vem emitir parecer ao projeto de lei 162/2011, recebido em 21 de 2011, autoria dos nobres vereadores José Rui dos Santos, avaliando o referido projeto de lei que obriga o estabelecimento do município a manter cartazes de aviso de alerta que especifica, tramitando em regime ordinário, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Assim, emite parecer favorável à sua regular tramitação. Em 14 de dezembro de 2011, assina Cristina Maria Carvalho, relator, de acordo com o Alexandre de Traque, vice-presidente, e Valdo José Parra, secretário. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal de Estância de Ibitinga, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, por meio da relatora, vem emitir parecer ao projeto de lei de 161/2011, recebido em 21 de 10 de 2011, da autoria do novo vereador José Rui dos Santos, avaliando o referido projeto de lei que obriga as empresas do município que utilizam panfletos publicitários a imprimir os mesmos, os dizeres: não jogue lixo no chão, use o lixo, mantenha a cidade limpa, tramitando em regime ordinário, que tem comissão legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Assim, me parecer favorável à sua regular tramitação. Em 14 de dezembro de 2011, assina Cristina Maria Carvalho, relatora, de acordo com a Alexandre de Traque, vice-presidente, e Valdo José Parra, secretário. Terceira Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação. Em 15 de dezembro de 2011. Após a análise do projeto de lei protocolado nessa Casa de Lei sob o número 163/2011, recebido em 21 de 10 de 2011, a autoria do vereador José Rui dos Santos, que obriga estabelecimentos que especifica
a manterem avisos quando os não jogam lixo no chão, use o lixo, mantenha a cidade limpa. Essa comissão concluiu que nada óbvio em relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu provisar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Se na ordem de Souza, relator presidente, os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Se no professor José Geraldo Fábio, vice-presidente, José Romildo Santos, secretário. Senhor presidente da Câmara Municipal das Sanções de Ibitinga, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, procedendo do artigo 77 do Regimento Interno, por meio do relator, vem emitir parecer que o projeto de lei 169/2011, recebido em 31 de 2011, autoria dos novos vereadores Cristina Maria Calvarantes e José Romildo Santos, apreciando o referido projeto de lei que institui no calendário oficial do município a Semana Municipal da Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Mama e Colo de Útero, tramitando em regimento ordinário, porque o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Assim, manifesto-me favoravelmente a sua regular tramitação. Ibitinga, 14 de dezembro de 2011, assina o voto desse letrado do relator, de acordo com o senhor Maria Calvarantes, presidente, e Walter José Barra, secretário. Parecer da Comissão de Ocupação do Solo, órgãos de serviço público, esporte, cultura, turismo, ciência social, saúde e educação. Ibitinga, 15 de dezembro de 2011, após a análise do projeto de lei protocolado desta Casa de Leis sob o número 169/2011, recebido em 31 de 10 de 2011, da autoria dos vereadores Cristina Maria Calvarantes e José Romildo Santos, que institui e inclui no calendário oficial do município de Centro Turístico de Ibitinga a Semana Municipal da Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Mama e Câncer de Colo do Útero. Esta comissão conclui que nada óbvio em relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assina o professor José Geraldo Fábio, relator e vice-presidente. Demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assina a ordem de Souza, presidente, José Romildo Santos, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ibitinga, 23 de dezembro de 2011, após a análise do projeto de lei protocolado nessa Casa de Lei sob o número 171/2011, recebido em 1 de 11 de 2011, da autoria do senhor prefeito municipal das Sanções de Ibitinga, que inclui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outra Providência. Essa comissão concluiu que nada houve sem relação à sua tramitação. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assina Rígido Cor-de-Rosa, relator e vice-presidente. Os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator Edson Pessini, secretário, Djalma Antônio Sampaio, presidente. Parecer da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação. Em 1 de dezembro de 2011, após a análise do projeto de lei protocolado nesta Casa de Lei sob o número 171/2011, recebido em 1 de 11 de 2011, da autoria do senhor prefeito municipal da Ciência Turística de Ibitinga, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, essa comissão concluiu que nada houve sem relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assim, na hora do de Souza, relator e presidente, os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assim, o José Romildo Santos, vereador, secretário. Assim, o José Geraldo Fábio, vice-presidente. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal das Sanções de Ibitinga, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir para parecer ao projeto de lei 186/2011, recebido em 3 de 11 de 2011, da autoria do novo vereador Ordinária de Souza, nos seguintes termos: avaliando o projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial do município a Semana de Prevenção e Combate às Drogas, ao alcoolismo e da outras providências, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 4º, inciso 1, da Lei Orgânica do Município, sendo de competência concorrente. Assim, emito parecer favorável à sua tramitação. Ibitinga, 20 de dezembro de 2011, assina Alexandre Traque, relator, de acordo com Cristina Maria Calvarantes, presidente, Walter José Barra, secretário. Parecer da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Ciência Social, Saúde e Educação. Ibitinga, 22 de dezembro de 2011,
Após a análise do projeto de lei protocolado nessa Casa de Lei número 185/2011, recebido em 23 de 11 de 2011, a autoria do vereador Álvaro de Souza, que inclui o calendário só estudo no âmbito do município da Estância de Ibitinga, a Semana Municipal de Prevenção e Combate às Drogas e ao Alcoolismo da outra providência. Essa comissão concluiu que nada houve em relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu gerar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assina já Geraldo Fábio, relator e vice-presidente, os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assina José Romildo Santos, secretário, Álvaro de Souza, presidente. Motivo, senhor presidente da Câmara Municipal da Estância de Ibitinga, Comissão de Constitucionalização da Justiça e Redação, por meio do relator, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem aqui parecer ao projeto de lei 97/2011, recebido nesta Casa de Leis em 1/12/2011, que está sob o número 189/2011, de autoria do senhor prefeito. Avaliando o projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel constando da matrícula 12.982 do cartório de registro de imóveis local, a PRIB, Associação dos Produtores Rurais de Ibitinga, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 93, inciso 1, letra A da Lei Orgânica Municipal. Assim, manifesto-me favoravelmente a sua tramitação. Ibitinga, 14 de dezembro de 2011, assina o José Parra, relator, e matéria membros de acordo. Assina que se Maria Calil Hernandes, presidente, Paulo de Secretário, vice-presidente. Parecer da Comissão de Ocupação do Solo, Obras, Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação. Ibitinga, 15 de dezembro de 2011, após análise do projeto de lei protocolado nessa Casa, lei sobre 189/2011, recebido em 1/12/2011, de autoria do prefeito municipal da Estância de Ibitinga, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno que especifica em favor da APRI, Associação dos Produtores Rurais de Ibitinga e da outra providência. Essa comissão concluiu que nada houve em relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assim, José Romildo Santos, relator e secretário. Os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assina Álvaro de Souza, presidente, e José Geraldo Fábio, vice-presidente. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 23 de dezembro de 2011, após análise do projeto de lei protocolado nessa Casa de Lei sobre o número 193/2011, recebido em 5/12 de 2011, da autoria do senhor prefeito municipal de Estância de Ibitinga, que autoriza o Poder Executivo a afirmar em termos de cessão de uso não oneroso com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e da outras providências. Essa comissão concluiu que nada houve em relação a essa tramitação. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assina Edson Pecini, relator e secretário. Os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assina Richard Cor de Rosa, vice-presidente. Assina Djalma Antônio Sampaio, presidente. Senhor presidente da Câmara Municipal da Estância de Ibitinga, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir parecer ao projeto de lei 197/2011, recebido em 14/12 de 2011, da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, nos seguintes termos: analisando o projeto de lei que concede direito real de uso de bens patrimoniais à Câmara Municipal, Associação Ibitinguense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, consistente em um monitor e um microcomputador, verifique que o mesmo é legal, constitucional e regimental, nos termos do artigo 91 da Lei Orgânica do Município. Assim, emite parecer favorável à sua tramitação. Ibitinga, 21 de dezembro de 2011, assina o Alcide Traque, relator, demais membros da acordo, assina Maria Calil Hernandes, presidente, voto do José Parra, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 15 de 16 de dezembro de 2011, após análise do projeto de lei protocolado nessa Casa de Leis sobre o número 119/2011, recebido em 1/12 de 2011, da autoria do senhor prefeito municipal da Estância de Ibitinga, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno que especifica em favor da APRIP, Associação dos Produtores Rurais de Ibitinga e da outras providências. Essa comissão concluiu que nada houve em relação à sua tramitação. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assina Djalma Antônio Sampaio, relator e presidente, e os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator.
Assina Edson Pessini, secretário, Richard Corte Rosa, vice-presidente. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos recebidos e diversos. Ofício 60/2011, a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, senhor Messias de Rosato Bernardo. Prezado senhor, em atenção ao ofício 1141/2011, encaminhando o requerimento no 1361/2011 do vereador Maurício de Itaque, tenho a informar: 1. Não há qualquer discrepância entre a tabela estabelecida pelo decreto municipal número 3336/2011 e o modo de lançamento do valor a ser pago pelo consumo de água, uma vez realizada a medição mensal do hidrômetro de cada consumidor, é verificado em qual faixa de consumo o mesmo se enquadra para a aplicação correta da tarifa. Referida tabela e medição, inclusive, é informada na fatura mensal enviada a cada consumidor para conhecimento, controle e conferência das informações. 2. Em atenção à interrupção do fornecimento de água para consumidores inadimplentes, esclarecemos que é sempre enviada uma notificação formal junto à conta de água, informando ao consumidor a existência de contas em aberto e a necessidade imperiosa de seu pagamento para a concessão do fornecimento. 3. Quanto à tarifa social, estamos realizando estudo detalhado sobre a possibilidade de sua implantação. Entretanto, entendemos que, embora a tarifa social ainda não tenha sido criada em nosso município, o valor cobrado na atual tabela para o consumo mínimo é acessível a todos os consumidores. Sendo que tinha informar, elevo meus protestos de sem consideração, assina Eugênia Aparecido Colione, diretor superintendente. Pedido em 2 de dezembro de 2011, ofício 1111/2011, muito senhor. Seguimos da presente para encaminhar o balancete mensal das receitas e despesas dessa autarquia, referente ao mês de novembro de 2011. Sendo que nos apresenta, reiteramos durante o turno votos de estima e consideração. Atenciosamente assina Joacir José Roselli, diretor do SANS, à disposição dos nossos colegas. Está em discussão e votação a matéria lida. Uma moção de congratulações e louvor da vereadora Cristina Maria Calil Arantes ao padre Lourival pela belíssima missa de encerramento do processo diocesano do Servo de Deus Nelson Santana. Nelson, discussão matéria. Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, público presente, ouvintes. Essa moção de congratulação e louvor se deve não só à belíssima missa de encerramento do processo diocesano do Servo de Deus, o Nelsinho, como também ao grande empenho do padre Lourival nesse nobre processo, que sabemos foi grandioso. E com certeza, sem o trabalho, a determinação, a incessante luta desse pároco, não assistiríamos esse importante marco na história de Ibitinga. Através dessa moção, eu parabenizo efusivamente o estimado padre Lourival, que nos concedeu essa dádiva que só nos trará o bem, com certeza, à nossa cidade, à nossa terra e Ibitinga. Uma parte, muito oportuna a moção. Nós tivemos a oportunidade de participar da missa, realmente uma cerimônia belíssima. Eu não sei se a senhora concordaria, e o plenário também, de estender essa moção, inclusive ao senhor Eugênio Carpegiani, que, se eu não me engano, coordenou os trabalhos. Eugênio Colione, desculpa. Eugênio Colione, que parece que esteve à frente também desse trabalho, e inclusive
uma moção aqui específica que a gente poderia fazer depois, a própria diocese, que teve um trabalho importante, né? Então, se for possível ainda adequar isso, certo, fazer mas essa aqui sugestão. nessa moção, vereador Zé Geraldo, vai os cumprimentos também a toda a comissão que trabalhou nesse processo. O senhor seguir mais à frente, aí o senhor vai ver que é extensivo a toda a comissão que participou. Mas obrigada pela sugestão. Está em votação a moção. Favoráveis permaneçam sentados, contrário se levante. Está aprovado, será encaminhado. Temos um requerimento do vereador Áureo Rodrigues, endereçado ao comandante da Polícia Militar de Ibitinga, referente-se ao número de policiais militares efetivos internos e externos que atuam no nosso município e o número de ocorrências registradas nos últimos 3 meses. Discussão.